Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a nossos estudos cristãos. Tem sido uma oportunidade muito interessante, fazer esses estudos básicos, estudos ali bem básicos mesmo, sem muitas pretensões, digamos assim, teológicas, acadêmicas, embora seja assim, tenha uma pretensão teológica, mas são formas de a gente pensar o cristianismo e pensar sobre a vivência e a presença de Jesus. E hoje nós vamos fazer um estudo básico sobre Jesus e os cegos, ou Jesus e os deficientes, que foi uma temática muito presente durante o seu ministério, durante toda a sua vida ministerial, ali dos 30 aos 33 anos. Jesus e os cegos, uma lição de misericórdia e solidariedade. E vamos explorar como Jesus tratou os cegos, deficientes, durante o seu ministério. Vamos começar, para quem está em casa, quem vai pegar aí o seu livro de leitura, faça uma leitura ali de Mateus 9, 35 e 36. E vamos pensar o seguinte: Jesus percorreu todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Nós trouxemos no nosso estudo anterior a questão da lepra, como Jesus lidou com os leprosos, as pessoas que tinham hanseníase, que eram marginalizadas, expulsas para fora das cidades. E Jesus lidou com essas pessoas. Jesus não apenas pregava e ensinava, mas também curava os doentes. E essas doenças, ela tem as suas facetas, ela é muito facetária, muitas vezes não é só a doença física, a ferida da pele, a ferida da pele, mas é também a ferida espiritual, a ferida do coração. Isso nos mostra que ele se importava profundamente com as pessoas e com suas necessidades das mais diversas, e aqui nós estamos falando de uma necessidade de inclusão. E aí a gente traz um exemplo aqui, a gente vai trazer dois exemplos, esse mais outro, do cego de Betsaida, que lá em João 9, de 1 a 38, essa passagem nos conta sobre um homem cego de nascença que Jesus curou. O que é interessante é que Jesus não apenas curou o cego, mas também o incluiu na comunidade e o defendeu contra aqueles que o julgavam. Olha só, não era só a cura da sua cegueira, mas quem sabe uma cegueira espiritual, aquela trave que tampa nossos olhos, que não nos permite enxergar para além daquilo que nós não queremos ver. Não queremos ver. Cego, já se diz, não é aquele que não vê, mas é aquele que não quer ver. Jesus disse ao cego: você foi criado para a glória de Deus. João 9:3. Isso nos lembra que todos temos valor e propósito, independente de nossas limitações, seja a falta de um braço, a falta de uma perna, seja uma visão monocular, seja a falta das duas visões. Nós temos valor e propósito. E era assim que Jesus enxergava a todos. Nós temos também o ensinamento da cura do cego Bartimeu, que em Marcos de 10, 46 a 52, você pode fazer uma leitura disso aí. Essa passagem nos conta sobre um homem cego chamado Bartimeu, que gritou por ajuda quando Jesus passou por Jericó. Jesus parou, ouviu Bartimeu, foi até ele, chamou Bartimeu, disse: vem cá, Bartimeu, e o curou. O que é mais interessante disso tudo é que Bartimeu não desistiu de clamar por Jesus, mesmo quando as pessoas ao seu redor tentavam silenciá-lo. Ele continuou gritando por ajuda. Jesus ouviu.
Sabe por quê? Porque Bartimeu continuou chamando. Então muitas vezes a gente tem uma dor, né? Tem um sofrimento, e muitas vezes as pessoas não chamam por Jesus, não gritam por Ele. Então se você tem fé, né? Se você tem fé e você acredita que Jesus é capaz de curar a tua cegueira, de curar a tua dor, de curar a tua deficiência, Ele vai te curar, né? Basta tão somente você gritar por Ele. Assim como Bartimeu fez, né? E qual era a mensagem de Jesus com suas curas, com sua inclusão, né? Lá em Lucas 4, 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Olha a grandeza de Jesus. O Evangelho era para os pobres, pregar o Evangelho aos pobres. Não é que os ricos não precisassem do Evangelho, mas esse Evangelho que o Cristo está pregando é um Evangelho que atende a necessitados, que atende aqueles mais carentes, aqueles que têm fome, que têm dor, que são pequeninos. Quantas vezes ele não nos fala dos pequeninos, né? Dos famintos, né? Ele me enviou para proclamar a libertação aos cativos e a recuperação da vista aos cegos. Olha aí a grandeza dele, né? A grandeza dele se fazendo, se materializando, né? Na Palestina, na Judéia, em toda a Galileia, né? Jesus veio para trazer esperança e libertação para todos, incluindo, não podia ser excluindo, mas incluindo os cegos e os deficientes, né? Nós vamos falar mais adiante, em um outro estudo, nós vamos falar especificamente sobre o deficiente, trazer exemplo desse deficiente, tudo isso com um olhar no Novo Testamento. A mensagem de Jesus era uma mensagem de inclusão e de amor. E o que podemos aprender com a mensagem de Jesus, né? Com as curas de Jesus, com o processo de inclusão que ele sedimentou? O que podemos aprender? O que podemos aprender com a forma como Jesus tratou cegos e deficientes? A importância da compaixão e da misericórdia na nossa vida e na vida dos outros. A necessidade de incluir e apoiar as pessoas com dificuldades, né? Vamos pensar só na pessoa deficiente, que falta o braço, que falta a perna, nas pessoas de um modo geral com dificuldades. Então, se encontra alguém com dificuldade, é teu dever ajudar, é teu dever ter compaixão, é teu dever fazer com que essa pessoa se sinta incluída. O valor e o propósito que todos temos, independente das nossas limitações, porque o reino de Deus pregado por Jesus é um reino que cabe a todos. Basta tão somente o indivíduo se trabalhar para participar desse reino, incluir, ter compaixão, ter misericórdia, ser solidário. Na prática, o que é que isso é na prática? Como aplicar essa compaixão e essa misericórdia de Jesus na prática? Como podemos aplicar essa lição de vida, essas lições em nossas vidas diárias? Incluir pessoas, seja pessoas com dificuldade, pessoas com deficiência, pessoas cegas, pessoas com cor diferente da nossa, pessoa com estilo de vida diferente da nossa. O que Jesus quer é incluir em nossas atividades, em nossas comunidades. Nunca a gente pode praticar a exclusão, afastar as pessoas. Apoiar e organizar quem trabalha com pessoas com deficiência. E tratar as pessoas com deficiência com respeito e dignidade. Não importa qual a deficiência, mas todas elas. Lembra-se, Deus disse que ela tem um propósito de vida, né? E a mensagem final que Jesus nos ensina é que todos temos um valor e um propósito, independente de nossas limitações, das nossas dificuldades, das nossas deficiências. Ele nos mostra a importância da compaixão, da inclusão, da misericórdia e da solidariedade. Então esse é o nosso estudo de hoje. Tomara que você tenha gostado. Se você gostou, você compartilha com seus amigos, mostra para eles, e mostra para ele a oportunidade
de fazer essa reflexão. E você aproveita também e faz essa reflexão. Como você, no seu cotidiano, em sua vida, está incluindo as pessoas. Beijo no coração e até o próximo estudo.